livres da lei. Então, se estamos livres da lei, nós estamos livres também da obrigação legal de dar o dízimo. Nós não estamos debaixo da ordem levítica de dar o dízimo. Nós não temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nós não temos esse dever jurídico, esse dever legal, esse dever levítico, esse dever relacionado à lei mosaica. Não temos mais isso. Nós estamos livres disso. Nós temos aqui, nessa frase, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, nós temos aqui princípios perenes de contribuição presentes aqui. Por que eu digo que são princípios perenes de contribuição presentes aqui? A reação de Abraão foi um gesto de generosidade em relação a Melquisedeque, ao trabalho de Melquisedeque, ao sacerdócio de Melquisedeque. Essa foi a reação dele. Foi uma reação generosa a isso. E quando nós olhamos para esse texto e o seu lugar na Bíblia como um todo, nós podemos dizer que os princípios que emanam daqui são princípios perenes, porque isso foi dado antes da lei de Moisés. Isso aconteceu antes da lei de Moisés. Esse episódio, esse gesto de Abraão, aconteceu antes da lei de Moisés, que estabeleceu a regra e a norma do dízimo. Mas nós, cristãos, não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós fomos libertos da lei de Moisés. A lei de Moisés foi retirada de sobre nós. Nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica. Nós cumprimos aspectos morais da lei mosaica, porque o Espírito Santo que habita em nós, nos conduz à justiça que há na lei. Nós servimos então a Deus, vivenciando os aspectos morais da lei, não porque estamos debaixo da lei, mas porque o Espírito Santo que habita em nós, produz em nós esse tipo de conduta. Mas nós não estamos debaixo da lei. Nós fomos libertos do jugo da lei. O homem estava sujeito à lei, até que surgisse aquele que nos libertou dela. A lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. Agora, tendo chegado a Cristo, nós não estamos mais sujeitos ao aio, como diz Paulo em Gálatas. Estamos livres da lei. Então, se estamos livres da lei, nós estamos livres também da obrigação legal de dar o dízimo. Nós não estamos debaixo da ordem levítica de dar o dízimo. Nós não temos que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nós não temos esse dever jurídico, esse dever legal, esse dever levítico, esse dever relacionado à lei mosaica. Não temos mais isso. Estamos livres disso. A lei mosaica, a antiga aliança, passou, foi dado lugar à nova. O livro de Hebreus fala que chegou agora uma nova aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança, pelo menos de alguns aspectos dela. E não temos essa obrigação. Mas, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que ele fez isso antes da lei. Ele não estava sujeito à lei, como nós não estamos. Ele não estava sujeito à lei, como nós não estamos. E mesmo assim, ele deu o dízimo. Por quê? E é aqui então que nós encontramos princípios gerais e perenes de contribuição. E quais são? Olhando para a história toda, nós podemos extrair alguns que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, isso que ele fez como um servo de El Elion. Ele não fez como servo de outros deuses. Ele fez como um servo de El Elion. Quando os irmãos olham para o versículo 22, os irmãos veem o seguinte: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, aqui ele fala Yahweh, o Deus Altíssimo, El Elion, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Abraão era um servo de El Elion, era um servo do Deus Altíssimo, e ele, como servo do Deus Altíssimo, ele realiza esse gesto, ele entrega esse dízimo, como é chamado aqui. Ele entrega a 10ª parte de tudo que ele trouxe. Ele entrega, por quê? Ele é um servo de El Elion. Então nós aprendemos o que aqui? Nós aprendemos, para que eu realize um ato como esse, eu tenho que ser um servo de El Elion. É por isso que no momento do ofertório aqui na igreja, nós dizemos: olha, para você participar desse momento, você tem que nascer de novo.
Você tem que ser um crente em Cristo. Esse é um princípio perene da contribuição cristã. Você tem que ser um crente em Cristo para você apresentar aqui a sua oferta material. Do contrário, isso não fará o menor sentido. Em toda a Bíblia é assim que funciona. É o servo do Deus Altíssimo que faz ali a sua oferta.